Olá, essa é a segunda aula. Irei falar sobre os alimentos que fazem mal para quem tem diabetes, os alimentos que são inadequados para toda pessoa que queira ter uma diabetes controlada, não pode ingeri-los. Quais são esses alimentos inadequados? Eu vou falar agora sem nenhuma enrolação. São os alimentos de alto índice glicêmico, alimentos que liberam muita glicose na corrente sanguínea. Esses alimentos são cientificamente catalogados como alimentos de alta liberação de açúcar. O que eu faço para aprender a controlar a minha glicose? Paro de usar alimentos de alto índice glicêmico. O que os alimentos de alto índice glicêmico provocam em mim? Os alimentos de alto índice glicêmico fazem você liberar muita glicose, muita mesmo. Uma quantidade absurda de glicose na corrente sanguínea. Essa quantidade absurda de glicose da corrente sanguínea chega à membrana celular e não consegue entrar. A resposta do organismo para eliminar esse açúcar é liberar mais insulina. Ou seja, alto índice glicêmico, ou seja, alta liberação de glicose na corrente sanguínea, produz alta liberação de insulina. A liberação de insulina chega à membrana da sua célula e manda a glicose entrar de forma forçada. Isso danifica os receptores de insulina. Ou seja, aonde faz o contato entre a insulina e a célula, começam a ser danificados pelo excesso de insulina. O que causou o excesso de insulina? O excesso de açúcar, o excesso de carboidrato, o excesso de glicose. Esse excesso de glicose produz um excesso de insulina e esse excesso de insulina danifica a célula aonde a glicose entra. Danificando essa entrada de glicose, cria o que o diabético tipo 2 é, uma pessoa com resistência insulínica. Então, o causador da diabetes é a glicose alta, que causa insulina alta, que causa resistência insulínica. É um efeito sequencial. Glicose alta, insulina alta. A célula com problema. Problema na célula faz o quê? Com que o pâncreas tenha que produzir ainda mais insulina, ou seja, agravar ainda mais o problema da resistência insulínica, para que a glicose desapareça da corrente sanguínea. A glicose se torna um problema, se torna um objeto tóxico no seu organismo quando ela está muito alta. Você com diabetes ou sem diabetes, a glicose alta ela é nociva para você. O organismo não pode ter uma glicose muito alta constantemente. Uma vez ou outra, você ingerindo um alimento de alto índice glicêmico, o seu corpo dá conta, porque esse mecanismo de liberação de insulina para controlar a glicose, ocorrendo de vez em quando, é natural e não causa problema nenhum a você. Mas esse problema, todo santo dia, de manhã, de tarde e de noite, durante anos, décadas, causa problemas de saúde. E entre esses problemas está a diabetes. E o que acontece? Por que isso ocorre? Nós trocamos o nosso código alimentar. Nós trocamos o nosso padrão de dieta. A dieta natural, a dieta qual nós fomos criados para absorvermos, ela vem da natureza. E essa dieta, ela tende a ser de índice glicêmico baixo. Às vezes, dependendo de que você for comer, você vai atingir um índice glicêmico mediano. Então, você fica entre baixíssimo, baixo e moderado um índice glicêmico. Então, posso falar que é uma dieta natural, seja de baixo índice glicêmico. Não é baixíssimo, nem chega a ser moderado, geralmente a tendência é ser baixo. Agora, a dieta artificial, a que nós utilizamos hoje em dia, no nosso cotidiano, é uma dieta de alto índice glicêmico. Ou seja, ela é uma dieta que está acima do moderado e já atingiu um padrão alto e constante. E nós mantemos esse alto por muito tempo. Então, a tendência da dieta hoje artificial, a que a gente consome constantemente, ela está entre o moderado e o alto. E o natural é entre o moderado e o baixíssimo. Então, está tudo invertido. Essa inversão causa a diabetes. O erro alimentar está aí. É simples, mas é pouquíssimo divulgado.
O que eu faço com os alimentos de alto índice glicêmico? Se eu tenho diabetes, não posso comer. O que eu faço com os alimentos de índice glicêmicos médio? Evito. O máximo possível. Então, o que na tabela de índice glicêmico estiver escrito alto é proibido. O que estiver escrito que é médio, cuidado. Eu prefiro dizer também proibido. E é isso. Você cortou os índices glicêmico alto e evitaram máximo do máximo do máximo de médio, a sua glicose também vai melhorar. Porque automaticamente só sobra o quê? O baixo índice glicêmico. Então, a dieta de baixo índice glicêmico vai te ajudar. Os alimentos de alto índice glicêmico vão te atrapalhar, vão te dar problemas de saúde. E os de médio índice glicêmico você vai poder comer de vez em quando, mas tem que tomar muito cuidado com eles, para não exagerar. Ao fazer isso, a sua glicemia vai ser controlada. Agora me pergunto, quais são os de alto índice glicêmico? Então vamos lá. O maior dos dois vilões, eu vou falar aqui, eu vou focar nos que são os principais vilões, tá? Vou depois também falar, talvez eu fale outros ou não, mas eu vou focar nos que são os principais problemas da alimentação. O principal vilão é o arroz. Principalmente o arroz que não seja o integral. Ah, então você está dizendo para mim que o arroz integral é bom? Não, arroz integral também é ruim. Não há nenhum arroz que eu possa falar para você que seja bom para quem tem diabetes. Arroz, para quem tem diabetes, é ruim, a melhor forma é não usá-lo. O melhor substituto, ao meu ver, para o arroz é o grão de bico. Então, trocar arroz por grão de bico, ou até mesmo lentilha, seria uma opção mais interessante para quem tem diabetes. Tire o arroz da sua dieta, mesmo integral. Existem, sim, alguns tipos de arroz especiais, são mais caros, as pessoas não gostam de comê-los, e eles têm índice glicêmico entre baixo e médio. Fica entre o índice glicêmico baixo e médio. Eu também não recomendo eles, mas dá para usá-lo com moderação. Mas o arroz integral não dá certo, o arroz branco menos ainda. Então, cortar o arroz é a opção mais inteligente. Outro alimento extremamente nocivo para quem tem diabetes é o pão. O principal pão que o diabético não pode comer é o que as pessoas mais comem, que é o pão francês. Tanto o pão francês integral como o pão francês comum são venenos. Então, não dá para comer pão. Pão de forma também é outro veneno. Então, literalmente, tem que jogar o pão fora. O diabético não pode comer pão. Enquanto o diabético achar que pode comer pão, não vai melhorar. Se alguém diz para você, come um pouquinho, um pedacinho, está te jogando uma furada. Eu não vou te ensinar uma coisa que é furada, uma coisa que é errado. Para mim, as coisas são preto no branco. O que faz mal eu vou dizer e o que não faz mal eu também vou falar. Pão faz mal. Por que o pão faz mal? Porque ele tem alto índice glicêmico. Ele vai causar todo aquele problema que eu falei no começo da aula. Como todos os pães basicamente têm índice glicêmico alto, se você achar um que tem índice glicêmico baixo, você pode comer, mas eu não conheço nenhum. E os poucos que eu cheguei a ler que têm índice glicêmico baixo são extremamente complicados de obter e fazê-los. Para ter todo um trabalho para comer um pedaço de pão, prefiro nem fazer. Então seja prático. Corte o pão, corte o arroz. Sua glicemia melhora. Quer melhorar ainda mais? Pare de usar tudo que leva farinha de trigo, exceto o macarrão. Então você para de comer biscoitos, seja biscoito doce ou biscoito salgado. Não use alimentos que sejam à base de tapioca. Nada que use batata. Ou seja, você não pode comer batata, principalmente a batata inglesa. Você deve evitar tudo que vem de tubérculos de farinha, como, por exemplo, farinha da tapioca. Tapioquinha é outro veneno. Não pode comer angu também. Polenta, essas coisas que são feitas com angu. Deve evitar coisas que são feitas com processamento de milho também. Também elevam muito a glicose. Rosquinhas de milho, esse tipo de coisa não são adequados para quem tem diabetes. Cortando esses alimentos tóxicos, principalmente os dois primeiros, a sua glicose já vai ter dado uma melhorada e você vai começar a melhorar o seu problema de resistência insulínica. Cortou os alimentos de alto índice glicêmico e começou a comer os alimentos de baixo índice glicêmico, você vai ter uma melhora. Uma pequena dica: todo alimento que vira suco, ou seja, suco de laranja, por exemplo, não é adequado, porque tudo que vira suco libera mais açúcar, eleva o índice glicêmico.
Tudo aquilo que está muito batidinho, como purê de batata, por exemplo, seja batata comum, batata doce, não é adequado. Tudo que vai ao forno também tende a aumentar o índice glicêmico. Então, tudo que estiver com índice glicêmico maior, ou seja, maior do que 55 na tabela de índice glicêmico, você não deve comer. E automaticamente, não comendo isso, e comendo de baixo índice glicêmico, a sua glicose vai começar a melhorar. Eu explico uma programação no curso VIP de como usar os alimentos de índice glicêmico baixo e de como evitar de forma mais prática os de alto índice glicêmico. O curso VIP vai te ajudar a ter um cronograma mais fácil para fazer seu programa alimentar. E eu espero que você que está fazendo esse curso gratuito compre o nosso programa VIP. Compre as nossas aulas especiais para que você tenha mais facilidade. O preço do curso é barato. Por que é barato? Porque o meu programa alimentar é um programa que te gera uma economia financeira todo santo mês com reduções de custos alimentares. Se você comprar hoje, eu já falei isso no primeiro vídeo, vou repetir novamente. Se você comprar um curso na dieta cetogênica, você vai ter um aumento do seu gasto financeiro mensal. Um mês de dieta cetogênica é mais caro que meu curso. E acredite, o resultado do meu programa é mais eficiente do que a dieta cetogênica. A dieta cetogênica, eu estou dizendo que ela seja ruim? Não. É o melhor programa depois do meu programa. Se você quiser fazer um outro programa que seja eficiente, faça dieta cetogênica. Ela é mais cara, ela é mais restritiva e o resultado dela, de forma geral, eu vou abordar isso na próxima aula sobre os resultados das dietas, é um pouco inferior na maioria dos quesitos. Mas isso eu vou explicar mais à frente. Então, compre o curso, ajude esse programa, me ajude a divulgar comprando o meu programa, contribua, faça doação, compre o material que vai lhe ajudar, divulgue para outras pessoas esse projeto, porque se você já seguir daqui para frente as duas regras que eu ensinei para você, a sua glicemia já vai estar muito melhor. Você já vai poder chegar no seu médico daqui a 3, 4 meses e a mostrar para ele resultados de hemoglobina glicada bem mais baixos. Mesmo sem ter comprado ainda o meu curso. E se você comprar o curso VIP e aplicar o que eu estou ensinando, o resultado ainda vai ser muito melhor. Muito melhor mesmo. Então, as duas regras básicas, os dois fundamentos básicos são: dieta de baixo índice glicêmico é positivo, ou seja, te faz bem à sua saúde. Alimentos de alto índice glicêmico te fazem mal, são nocivos, causam diabetes. Essa é a segunda aula. Espero que você tenha entendido. Espero continuar na terceira aula te explicando sobre as formas de dietas que existem e como elas funcionam. Também nessa próxima aula irei falar sobre a tabela de índice glicêmico. Tá bom? Te vejo na próxima aula. Espero que você já esteja querendo comprar o nosso curso VIP.